Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez, sempre um motivo de alegria, de gratidão a Deus, ter a sua companhia do outro lado, ter você nos acompanhando, que Deus abençoe a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua companhia, é sempre bom saber que você nos acompanha aqui diariamente. Nós estamos juntos estudando a Bíblia, versículo por versículo, observando o que ela nos diz e tirando lições para as nossas vidas sempre que possível, sem forçar o texto, sem querer trazer coisas que não estão na Bíblia, não é? Mas nós estamos juntos aqui estudando a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos para os versículos 26 e 27, terminando a carta de Atos, capítulo 26 e 27, esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e, querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. A gente vai hoje terminar o capítulo 24 observando a falta de escrúpulos de Festo e o tanto que ele era incoerente. Sabe, de Festo, não de Félix, melhor dizendo. Ao mesmo tempo que Félix era atraído pelo Evangelho, pela palavra que Paulo pregava, porque você há de convir comigo, que ele se interessou, ele ouvia, e ele chamava Paulo, e nós lemos aqui, mais frequentemente, para ouvir o que Paulo estava dizendo. Mas ao mesmo tempo que ele se interessava pela mensagem do Evangelho, ele buscava uma oportunidade também, você deve ter observado o texto aí, ele buscava uma oportunidade de receber propina por parte de Paulo. Guttmacher, ele alega que quando Félix ouviu Paulo dizer, no versículo 17, que estava levando donativos financeiros para o seu povo em Jerusalém, aquilo ressoou nos ouvidos de Félix como uma oportunidade de receber uma propina da parte de Paulo, como uma oportunidade gananciosa de receber aquele dinheiro, de pegar aquele dinheiro. A sua mente gananciosa imediatamente esquematizou um plano para cobrar pela liberdade de Paulo. Você olha esse homem, um homem rico, poderoso, ele ouviu Paulo falando que estava levando donativos para os irmãos, aqueles que estavam passando por necessidade. O que ele resolve fazer? Pegar o dinheiro de Paulo. Ele resolve aproveitar-se disso. Além de violento, adúltero, ele era um ganancioso avarento. Em vez de dar ouvidos à mensagem que Paulo trazia, ele tentou usar o apóstolo nos seus jogos políticos. Nós lemos aqui na parte final, não é? A fim de ganhar o conceito, de ganhar o apoio dos judeus, ele segurou Paulo preso, não é? Ele queria tanto ter benefícios por parte dos judeus, como extorquir algum dinheiro por parte da igreja para obter benefícios de ajudar a Paulo. Essa era a natureza daquele homem. Um homem que estava ouvindo o Evangelho. Um homem que até certo ponto se interessou pelo Evangelho. Mas o coração dele estava em outras coisas. Barclay diz que Félix não soube usar o poder com sabedoria. Félix não soube usar, e Barclay, comentando isso, ele diz que Félix foi chamado a Roma para prestar contas de algo que estava acontecendo ali. Existia um conflito acerca de Cesareia, a cidade onde eles estavam e onde Paulo estava preso. Havia um conflito decidindo se Cesareia era uma cidade grega ou era uma cidade judaica. E essa discussão ela se agravou tanto que houve um conflito muito grande, a ponto de Félix ter mandado tropas lá para defender os judeus.
Nessa ocasião, milhares de judeus foram mortos. E sabe o que Félix orientou para as tropas? Que saqueassem a casa dos mais ricos judeus daquela cidade e roubassem o que os judeus tinham e levassem para ele. O que os judeus fizeram? Fizeram o que toda a província tinha direito de fazer. Eles mandaram cartas para Roma explicando o que tinha acontecido, o que Félix tinha feito. Por essa razão, Félix foi chamado então para prestar contas daquilo que estava acontecendo. E Félix, mesmo sabendo que Paulo era inocente, deixou Paulo preso por 2 anos, como um trunfo político, como algo para usar em causa própria. Mas nada disso adiantou. Félix foi deposto do seu cargo e só por influência de Palas, seu irmão, que ele não foi executado em Roma. Mas o fim dele nós já falamos aqui em estudos anteriores. É triste olhar a história de um homem desse, não é? É triste olhar a história de um homem que era escravo e se tornou governador, mas que o seu coração nunca foi mudado. Manteve um coração de escravo. Era um homem inescrupuloso. Era um homem violento. Era um homem malvado. Era um adúltero. Era um ganancioso. E sabe o que me dá mais tristeza de pensar? É que ele teve a oportunidade durante 2 anos de ouvir Paulo. Durante 2 anos, Paulo orientava, ensinava. Diz aqui, nós lemos, frequentemente ele chamava Paulo. Mas mesmo assim, ele permaneceu e conservou o seu coração duro e fechado à voz do Evangelho. E morreu perdido, longe de Cristo e sem salvação. Triste fim de um homem que teve oportunidades, mas não quis. Isso nos deve levar a pensar muito sobre as oportunidades que Deus dá. Mas a decisão final, a resposta é sempre do homem. Deus dá chance, Deus dá oportunidade, mas a decisão final é sempre do homem. Deus nos ajude a tomar decisões sábias, decisões corretas. O Senhor dá as oportunidades, mas não perca essas oportunidades tomando decisões fora da vontade de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até um próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.